Olá, galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Juliane e hoje eu vim aqui trazer uma resenha do livro Amores Verdadeiros da Taylor Jenkins Reid. Então, eu li esse livro em fevereiro desse ano e só agora que eu consegui falar dele, né? E assim, tipo, tem muita coisa interessante que eu queria falar sobre esse livro e por isso que eu não descartei a ideia de trazer um vídeo sobre ele para vocês. Então, nesse vídeo aqui eu vou trazer a resenha, né? Vou falar sobre o que se trata esse livro. Eu também vou falar as minhas opiniões, mas vai ter uma parte ali que eu vou falar com spoilers sobre o que acontece nesse livro, né? Então, mas quando chegar o momento eu aviso para vocês, então podem ficar tranquilos. Primeiro vai ser meio que a resenha sem spoiler e depois a com spoiler. Bom, nesse livro a gente vai conhecer a Emma no momento em que ela está jantando com o noivo dela e a família. E aí nesse jantar, né, ela acaba recebendo uma ligação do marido dela que deveria estar morto, né? Então, na verdade, ela descobre que ele está vivo. O que aconteceu? Ela foi casada ali, ela passou bastante tempo com o marido dela, o Jesse, né? Mas em um determinado momento ali, o Jesse ele acabou sofrendo um acidente de helicóptero e como ele não foi encontrado, ele foi tido como morto. Basicamente, ela passou por um processo de luto ali pela morte do Jesse, né? E assim, tipo, eles se amavam bastante. Só que como ele desapareceu e foi tido como morto e ela passou por esse processo de luto, uma hora ela tinha que se reerguer ali, uma hora ela tinha que voltar a ter a vida normal, né? E a seguir com os sonhos dela, né? E na verdade ressignificar a vida que ela tinha, né? Antes ela levava uma vida e a gente vai ver também uma mudança na vida dela, sabe? No estilo de vida dela depois da morte do Jesse, né? E aí, em um determinado momento, depois da morte do Jesse, a Emma ela vai reencontrar um antigo amigo de colégio dela, né, que é o Sam, e os dois vão voltar a conversar ali, vão começar a namorar e vão ficar noivos. E aí é nesse momento que eles já estão noivos que o marido dela, o Jesse, liga para ela. E tipo, parece que eu estou contando spoiler para vocês, mas isso acontece meio que no primeiro capítulo da história. A gente já recebe essa informação, né, de que o marido dela está vivo. Na verdade, eu acho que é na primeira página da história, sabe? E é exatamente na primeira frase do livro que a gente tem essa informação, né? Que ela está jantando com a família, com o noivo, e o marido dela acaba ligando para ela, né? Então, assim, tipo, não é muito spoiler. Inclusive, eu acho que eu prolonguei a minha leitura desse livro, assim, tipo, eu enrolei bastante para começar ele, porque eu, inclusive, achava que o livro ele já estava se dando spoiler, sabe? A sinopse dele. Então, tipo, eu fiquei, não vou ler porque parece que eu já sei tudo o que acontece no livro. E na verdade não sabia. Na verdade, eu me surpreendi em alguns momentos, né? Então, a gente vai ter ali mais ou menos um plot de que a Emma ela vai ter que decidir sobre quem que ela vai ficar no final, né? Com o ex-marido dela ou com o noivo atual dela, né? Conforme você vai lendo e vai entendendo a personagem, você percebe que não é só sobre o cara que ela vai ficar no final, né? E sim sobre qual que é a vida que ela quer levar para si mesma, sabe? Porque ela tinha uma vida com o Jesse e era uma vida totalmente diferente da que ela tem ali depois que ela acaba sofrendo com o luto pelo Jesse. Então, assim, tipo, é sobre qual que é a vida que ela quer levar para frente, sabe? Então, eu acho muito interessante isso. E é isso que a Taylor Jenkins Reid trabalha nesse livro, não é o triângulo amoroso. Até porque a mocinha, ela ama os dois personagens, né? Então, tipo, ela fala isso. O próprio livro fala amores verdadeiros, fala em vários momentos ali que podem existirem mais de
um amor verdadeiro durante a vida inteira, né? Não é porque o amor enfraqueça depois de um determinado tempo que isso signifique que aquele amor, aquela relação ali não tenha sido verdadeira no tempo que durou. Mas ainda assim, é normal você torcer para que deles seja a pessoa que a Emma escolheu para ficar no final, né? Isso não significa também, né, que vai ser essa pessoa que ela vai ficar no final. Eu, por exemplo, tinha minha torcida ali para um dos dois, né? E no final eu acabei vendo que a mocinha ficou com outro, né? E mesmo vendo que a mocinha ficou com outro, eu ainda assim entendi a protagonista e por que ela escolheu ficar com essa pessoa, né? Então, como eu disse, é sobre a vida dela e não sobre o cara que ela quer ficar, né? E a gente percebe que a Taylor Jenkins Reid, que é a autora, né? Ela gosta de brincar com os clichês, mas ela nunca segue eles até o final, sabe? Ela sempre dá um choque de realidade pra gente, né? Busca terminar o livro dela, né? Concluir a história dela de uma forma realista, talvez, de uma forma um pouquinho mais sensata do que a maioria dos romances que a gente encontra por aí, né? E na verdade, talvez ela dê um toque de feminilidade e de tipo, ela busca talvez mostrar sentimentos reais ali sobre as personagens pra gente, né? Então, tipo, eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto na Taylor Jenkins Reid. Ela não vai escrever um simples clichê, e sim, ela vai acabar fazendo a gente refletir diante da história que a gente encontrou ali nos livros, né? Não só em Amores Verdadeiros, como também em outros livros da autora, né? Inclusive, eu vou fazer um ranking ali, vou trazer um outro vídeo fazendo um ranking falando sobre todos os livros que eu li da autora, né? Então, logo mais vai estar aqui no meu canal esse vídeo. Então, já se inscrevam aqui neste canal, curtam esse vídeo, comentem nele, compartilhem ele com seus amigos. E assim, tipo, fiquem no aguardo aí porque vai ter muito mais conteúdos literários para vocês. E já quero avisar, né, que eu não falo só sobre livros, e sim sobre One Piece, sobre séries e filmes e animes também, sabe? Então, fiquem à vontade para conferir outros conteúdos do meu canal. E essa questão de que nem todo amor verdadeiro vai durar para sempre, que não existem apenas um amor verdadeiro durante a vida inteira, eu acho até que a gente pode trazer para a vida real, né? Porque recentemente a gente viu, né, o término da Sandy com o Lucas Lima, né, e muita gente ficou se questionando, por que eles terminaram depois de 24 anos, não acredito mais no amor e tudo mais. E até mesmo fazendo especulações desrespeitosas sobre eles, né? E assim, tipo, eles já disseram que eles terminaram a relação ali bem, que eles escolheram dar um fim nessa fase da vida dele, né? E assim, teve muita gente dizendo que não deu certo a relação deles, gente, sendo que deu certo, sabe? Eles ficaram 24 anos juntos e se amaram por todo esse tempo. A relação deles, o amor deles, durou enquanto tinha que durar. E o fato deles se separarem não quer dizer que eles ainda não admirem um ao outro, sabe? Ainda não se respeitem. Eles mesmos disseram que vão continuar amigos, assim, e que estão pensando no filho deles. Mas é isso, sabe? E aí, a partir de agora, vai ter spoilers do livro, né? Então, assim, tipo, eu vou falar com mais detalhe algumas coisas ali da história, né? Primeira coisa é a relação da Emma com a família, né? A gente acompanha a vida dela ali desde a adolescência. No momento que, assim, tipo, ela já tá rebelde ali, como todo adolescente ela já tá, assim, tipo, se descobrindo mais e percebendo mais como a vida é. E a gente percebe que a Emma, ela não quer ser o que os pais dela querem que ela seja, sabe? Ela quer ser livre, ela não quer ter o caminho todo traçado ali como eles imaginaram, né? Eles têm uma livraria,
uma livraria que passa ali de gerações por gerações ali da família, e é algo que eles querem que continue a existir no futuro, né, com as filhas deles. E a Emma também tem uma irmã mais velha chamada Mary, e as duas elas não se dão bem, na verdade, tipo, elas sempre estão brigando. E até meio que ali no momento que a Emma perde o Jesse, elas sempre brigam, assim, tipo, elas sempre vão contra uma outra. As duas têm opiniões sobre a vida totalmente opostas, né? Mas ao mesmo tempo a gente pode perceber que muitas coisas que a Emma reclamava na irmã dela, né? Ela meio que acabou fazendo ali, né? Tipo, ela acabou meio que copiando a irmã dela, se a gente pode assim dizer, né? A Mary namorou um nadador e depois quem namorou um nadador foi a Emma, né? Que no caso era o Jesse. A Mary queria ser escritora e depois quem meio que trabalhou com escrita, né? Lógico que ela acabou se tornando jornalista, né? Foi a Emma. Então, assim, tipo, muitas coisas que a Mary queria, na verdade, quem acabou fazendo ali, quem acabou realizando foi a Emma, né? Então, assim, tipo, ela meio que não gostava muito da Mary, elas não se davam tão bem assim, mas ao mesmo tempo uma se espelhava na outra, né? E assim, tipo, é muito bom ver também a construção e a relação das duas personagens, né? Os momentos que elas não se dão tão bem até o momento em que uma serve de apoio para a outra, né? No momento ali que o Jesse morre, a Mary foi uma grande ajuda para a Emma e ajudou a Emma a se reconstruir, a se reerguer e a não pirar de vez com isso, sabe? E depois, no momento que a Mary, ela acaba tendo filhas ali, e acho que as duas filhas, se eu não me engano, acabam tendo problemas auditivos ali, e a Mary acabou tendo que se distanciar ali da livraria. E tem isso também, né? A Mary, ela trabalhou como gerente na livraria e depois que o Jesse morreu, e para se reerguer, a Emma, ela acabou trabalhando na livraria como gerente e depois como meio que a chefona ali, geral da livraria, né? Tipo, ela acabou assumindo o lugar dos pais, né? Então, tipo, todo o sonho que os pais queriam para as filhas deles, elas realizaram, sabe? Enfim, então, tipo, a Emma também serviu de apoio ali para a Mary quando as filhas dela estavam com problemas ali de saúde. Então, tipo, uma foi a fonte de apoio da outra. E aí, a relação com Jesse, né? Eles se conheceram ainda ali no colégio, começaram a se relacionar, foram namorando ali e no final se casaram. Eles, na verdade, permaneceram um ano apenas casados e o resto foi namorando ali, vivendo junto e curtindo a vida, né? Os dois, eles se aproximaram bastante ali na adolescência, porque os dois eles sofriam com esse peso e a expectativa que as famílias tinham sobre eles. O Jesse, ele era um nadador, a família dele esperava que ele usasse isso a favor dele, né, que ele se tornasse profissional. Só que ele não queria isso, né? Da mesma forma que a Emma, ela queria conhecer o mundo, ela queria viajar, ela queria ser livre e independente dos pais dela, né? Então, por conta disso, os dois eles combinaram muito bem e eles foram viver ali a vida deles, né? Eles até mesmo mudaram para o outro lado do país por conta disso. Então, eles viajaram o mundo inteiro, eles passavam os perrengues ali por conta disso, né? Eles não tinham uma situação financeira tão agradável, né? Eles viviam de uma forma mais simples, mas ao mesmo tempo eles viviam viajando, né? E assim, eu gosto muito dessa fase da vida da Emma, sabe? Porque eu acho que combina um pouco comigo. Eu quero conhecer o mundo inteiro também. Eu entendo as angústias dela e todos os sentimentos que ela tem ali. Eu acho que eles são muito próximos do que eu sinto também, sabe? Pelo menos até parte da vida dela é o que eu sinto, sabe?
Só que aí depois ela acaba mudando um pouquinho ali a mentalidade dela e ela começa essa mudança antes mesmo do acidente, né? Porque tem um momento ali que ela pensa em um dia parar de viajar o mundo inteiro, em um dia apenas ficar estagnada em um único lugar, construir uma família, voltar até mesmo para a cidade dela, né? Ela tem esse pensamento, ela conversa com o Jesse, só que os dois ainda não estavam tão alinhados, né? E depois acontece o acidente. E eu tenho uma teoria de que se o Jesse não tivesse sofrido o acidente, mesmo assim, os dois não ficariam juntos para o resto da vida, porque por conta desse pensamento que ela começou a ter, sabe? Em algum momento, talvez a Emma ela perceberia que ela queria voltar para a cidade dela, queria viver uma vida mais estável, né? Tipo, fixa em um lugar e talvez o sentimento dela não se alinhasse mais com o do Jesse. E aí, no futuro, eles acabariam se separando, né? Ou então, se não tivesse tido o acidente, pode ser que os dois até mesmo começassem a ter pensamentos mais alinhados, né? O Jesse começasse a pensar da mesma forma que a Emma. E os dois, eles acabariam ali se amando pro resto da vida mesmo, mas com o pensamento, com a mentalidade diferente, sabe? E então o acidente ele acontece e, como eu disse, a Emma passa por um longo processo de luto, mas ela precisava se reerguer, né? Tipo, então depois de meses ali só existindo, só sobrevivendo, ela começa a ter uma outra vida, né? Então ela volta ali para a casa dos pais, ela começa a trabalhar na livraria deles e ela pretende ali buscar hobbies ali para fazer, né? E tipo, buscar formas de ficar com uma mente boa ali, buscar formas de se animar, né? Em um desses momentos, né, ela gosta muito de música, né? Então ela acaba indo para uma loja de música e reencontra o Sam, que era um antigo amigo dela, assim, tipo, eles eram melhores amigos e inclusive ele gostava dela desde a época do colégio. Tem um momento ali que ele chama ela para ir no cinema, para sair ali, só que ela acaba recusando, né? Tipo, ela, não sei se ela já suspeitava que ele gostava dela, mas o que acontece é que os dois eles acabam não ficando lá na época do colégio, acabam ficando apenas depois de tudo o que aconteceu e de muitos anos, né? Então eles voltam ali a se falar, conversam bastante e ficam noivos, né? Lógico que o Sam ele sabe que existe essa parte da vida da Emma que sempre vai estar com Jesse, apesar de ele estar morto. Ele sabe que ela também sempre vai amar o marido dela, né? Mas ao mesmo tempo ela também começa a se apaixonar ali pelo Sam e ela ama ele também, sabe? Então, tipo, ela tem dois amores ali na vida dela. E então, né, quando o marido dela volta, os dois eles acabam, o Sam e a Emma, eles acabam ficando um pouco distantes, né? E o Sam ele não quer ficar magoado com a Emma, ele sabe que é ela quem está sofrendo mais com tudo isso, ela que vai ter que fazer a decisão difícil e tipo, realmente tá sendo uma vida ali, tá sendo uma fase extremamente difícil para a Emma, né? Mas ainda assim ela tem que tomar uma decisão e eles acabam se distanciando porque ele não quer ter o coração quebrado novamente, né? Ele não quer ficar magoado. Ele já vai ficar magoado, mas ele não quer fazer com que isso destrua o que eles têm, né? Então eles acabam se meio que separando ali para que a Emma conseguisse tomar a decisão dela, né? E nesse momento que os dois eles se separam, a Emma e o Jesse, eles possuem um momento ali só deles, né? Que é um momento para eles voltarem a alinhar e talvez ser como eles eram no passado, né?
Mas a Emma, ela sabe que ela não é mais aquela pessoa de anos atrás, de antes do acidente, que ela mudou bastante, que ela sofreu muitos traumas e que, inclusive, o Jesse também tem muitos traumas por conta dos anos que ele ficou ali à deriva no mar, apenas sobrevivendo também, assim, tipo, com medo ali de morrer e lutando, né, para voltar à vida que ele tinha, né? Então, ela sabe disso, e talvez o Jesse ele não estava enxergando isso no momento, mas ela sabia que ele também iria enxergar em algum momento da vida dele, né? E como eu disse, ela reconstruiu a vida dela ali, na cidade dos pais dela. Ela não vai querer mais ter a vida que ela tinha antes, né? Então, assim, tem isso também. Ela não vai querer mais voltar para Los Angeles, voltar para as inúmeras viagens que fazia ali e escrever como jornalista e tudo mais, né? Então ela sabe disso. Então eles acabam se separando, o Jesse e a Emma acaba voltando ali para o Sam e eles vivem felizes para sempre, ou pelo menos até o sempre durar ali, né? E assim, tipo, eu confesso pra vocês que talvez eu gostaria que a Emma tivesse ficado com o Jesse, mas como eu disse, né? Ainda assim, é compreensível o que a Taylor Jenkins Reid quis fazer ali nesse livro. Afinal de contas, o livro é dela, ela cria a história que ela quiser, o enredo que ela quiser e o final que ela quiser. E assim, tipo, eu não desgostei do livro, na verdade, eu dei 5 estrelas para ele. Mas é isso, sabe? Quebrou um pouquinho ali as minhas expectativas. Eu realmente estava torcendo para o Jesse, por mais que eu amasse o Sam também. Ainda assim, sei lá, tipo, meu coração estava. Talvez eu tenha a mesma mentalidade que a Emma, adolescente e jovem ali, talvez. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa foi a minha resenha sobre Amores Verdadeiros. E é isso. Até a próxima e até mais.